Tá de brincadeira, Estudiantes sabotando o Flamengo na cara de pau. Vamos falar sobre esse absurdo, vamos falar também sobre a escalação do Flamengo. Hoje é dia de Flamengo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Pô, tá dando mole, cara. Se inscreveu? Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tô então bem comigo, Rubro-Negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro. É minha parceira rubro-negra, mas rapaz, inventaram um pênalti pro Palmeiras ontem. Eu vou te contar uma história, rapaz. Tava vendo o jogo do Palmeiras. Bom, esse jogo aí, vai que o Fortaleza, lá do meu íntimo, né? Quem sabe pensando, vai que o Fortaleza consegue aí o empate, coisa e tal. Palmeiras, rapaz, um pênalti assim que o árbitro tava a poucos metros do lance e aí ele faz assim com a mão, ele faz assim, ó, o árbitro tal do Alex Stefan, e daí chama no VAR, marca o pênalti. Rapaz, é inacreditável a quantidade de pênalti que é marcado pro Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro, inclusive contra o Flamengo, né? Teve aquele lá e o Rossi brilhantemente fez aquela defesa para a felicidade de todos nós. O Fortaleza acabou empatando, aquela coisa toda, mas aí o belga entrou, né? Como ama o Fernando Gil, belga, é um amor assim imensurável, e acabou tendo a virada lá do Palmeiras. 2-1, ele fez os dois últimos gols, acabou vencendo, mas vamos falar sobre o jogo de hoje, vamos falar sobre Flamengo e Vasco. A bola rola mais tarde, às 5 horas da tarde, diretamente do estádio do Maracanã. Cerca de 55 mil ingressos foram vendidos para a torcida do Flamengo, se a gente for contabilizar aí os setores mistos, que tanto o torcedor do Flamengo quanto o torcedor do Vasco pode comprar, e o setor também atrás do gol do Flamengo, setor norte, né, mas todo rubro-negro. Para o setor sul, apenas 10 mil ingressos foram vendidos, pelo menos até essa manhã, né, que eu tô vendo aqui a parcial de ingressos, mas vai ser casa cheia, Maracanã lotado, né, para ver, quem sabe assistir essa vitória do Flamengo. Agora, só voltando bem rapidinho, esqueci de desorganizar a pauta aqui, o senhor Abel Ferreira, ontem, no pós-jogo do Palmeiras, ele falou que ele fez meio que um desabafo ali, criticando o calendário do futebol brasileiro, dizendo que falta sono aos atletas dele, e dias de recuperação e coisa e tal. O que eu acho engraçado, seu Abel Ferreira, é que quando o Flamengo se posicionou ao encurtamento do Campeonato Brasileiro, do calendário para o dia 7 de dezembro, você falou isso aqui: parabenizar a CBF por uma decisão difícil, mas que vai tornar o futebol brasileiro melhor. Pois é, né, rapaz? Quando é bom pra você, você fala que foi bom. Agora já tá reclamando de calendário, se mostrando aí sem vergonha na cara e um hipócrita, né? É brincadeira, viu? A torcida do Flamengo prepara uma linda festa pro clássico desse domingo contra o Vasco da Gama no estádio do Maracanã. Um bandeirão foi preparado pela torcida organizada do Flamengo, a raça rubro-negra, e será exibido no setor norte, galera. O tamanho exato não passaram exatamente, mas a ideia é usá-la, é um bandeirão enorme assim, e a ideia é usar para separar o setor oeste até a grade no meio do setor norte. Então vai ser um bandeirão lindo, maravilhoso da torcida organizada do Flamengo, a raça rubro-negra, pra gente ver esse Maracanã pulsando e quem sabe o Flamengo conquistar essa vitória. Vale lembrar que no ano passado, né, foi no primeiro turno ainda, o Flamengo meteu 6-1 no Vasco, ainda com o Tite, e no segundo turno o Flamengo acabou empatando na ocasião. O Vasco, que por mais que tá ali na beirola da zona do rebaixamento, tem um bom desempenho jogando fora de casa. Tudo bem, vai estar jogando no Maracanã, mas teoricamente é como visitante. É o time que mais fez gols como visitante nesse Campeonato Brasileiro, né? De forma impressionante, marcou 18 gols, mas é um dos times que mais toma gols quando vai visitar alguém também. Então, da mesma forma que faz gols, também toma muito gol. Evidente que aquela goleada do Santos, né, 6-0 fora de casa, pesa nesse coisa. O Flamengo
fez 15 gols fora de casa, tá? E hoje é lógico que essa estatística ela não entra, porque o Flamengo é o mandante da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora eu acho engraçado, sabe? É a dona CBF, até o dia de hoje, já estamos aí no dia 21 de setembro, daqui a pouco estamos entrando no mês de outubro, novembro, dezembro, e até hoje a dona CBF não marcou o jogo do Flamengo que foi adiado contra o Sport. Já marcou o jogo adiado do Botafogo contra o Mirassol, que nós vimos aí no meio da semana, né? O Botafogo abriu 3-0 e aí o Mirassol empatou de forma heróica por 3-3. Já marcou o jogo do Palmeiras atrasado, né? Contra o Juventude, já tá marcado aí pro mês de outubro, para a próxima data FIFA. Marcou do Botafogo, marcou do Palmeiras, tá para marcar o do Fluminense e o do Flamengo não marcou até hoje. Como é que pode uma história da carochinha dessas? Por que esse tipo de atitude? Num campeonato tão parelho, hoje o Palmeiras venceu, tá com 49 pontos, o Flamengo tem 50, com 2 jogos a menos, igual o Palmeiras. Hoje, teoricamente, o Flamengo tá 1 ponto à frente do Palmeiras. Marco de todo mundo, mas não marco do Flamengo. Vamos ficar atenta a essa situação, tá? Dizem por aí, vai ser só na data FIFA de novembro. Que pra mim é um completo absurdo. Quando vai estar pra acabar o campeonato, vai botar o jogo contra o Sport, estão achando que o Flamengo vai cair na Libertadores. Ah não, porque vai cair aí na semifinal, a gente marca o jogo. Vai cair porcaria nenhuma. Que contra tudo e contra todo nós vamos passar lá dentro da Argentina, beleza? Pessoal, o Fernando Diniz, treinador da equipe do Vasco, vive um grande jejum, tá? De jogos contra a equipe do Flamengo. O atual comandante do Vasco reencontra o Flamengo carregando um incômodo e longo jejum de vitórias contra o Flamengo, apesar de ser conhecido pelo seu estilo de jogo ofensivo e ter conseguido alguns bons resultados. O retrospecto do Diniz contra o Flamengo é desanimador pro lado de lá, pro lado do Vasco. O treinador está 9 jogos sem conseguir vencer o Flamengo, acumulando 5 derrotas, 4 empates no período. Da última vez que o time do Diniz venceu o Flamengo foi na final do Campeonato Carioca de 2023. O Fluminense venceu por 4-1. O Flamengo, naquela oportunidade, o Mengão se tornou, desde aquele jogo, uma pedra no sapato do Diniz. Eliminou o Fluminense da Copa do Brasil daquele mesmo ano, né? 2-0, um jogo foi 2-0, o outro jogo foi empate. O Diniz é o segundo treinador que mais perdeu para o Flamengo desde 2019, em 24 oportunidades, somando 7 vitórias, 7 empates, expressivas 10 derrotas do treinador. Ele é o segundo técnico que mais perdeu para o Flamengo no período, só não consegue superar o Rogério Ceni, né? Que tem 15 jogos contra o Flamengo e 15 derrotas, né? Um negócio assim realmente de louco. O próprio Vasco, a instituição Vasco da Gama, tá num jejum tremendo contra o Flamengo. Não vence desde o dia 5 de março de 2023 e o Vasco não vence o Flamengo no Campeonato Carioca do Campeonato Brasileiro há 10 anos, desde 2015, desde o Campeonato Brasileiro de 2015, o Vasco não sabe o que é uma vitória em cima do Flamengo. E, gente, veja, isso não entra em campo, isso de forma nenhuma é uma soberba, apenas são dados que consta que, cara, o Vasco nessa situação financeira evidente e o Flamengo na sua ascensão financeira desde os anos de 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, melhorando cada ano mais, aumenta essa discrepância entre Flamengo e Vasco, mas é claro que dentro de campo os atletas precisam se comportar como se fosse um clássico. Eu discordo de quem fala, não, veja, Pedrão, Flamengo e Vasco não é mais clássico, coisa e tal. É clássico. Porque o Vasco vai doar mais de si para tentar vencer o Flamengo do que fosse enfrentar, sei lá, um São Paulo, um Santos, por mais que vencer o Santos, né? Vai. Eu não tenho
a menor dúvida disso. O técnico Felipe Luiz teve uma excelente notícia no treinamento de ontem, do sábado, no CT Ninho do Urubu. O Saul, né, que recebeu uma pancada no tornozelo esquerdo, no pé esquerdo, acabou saindo, sendo substituído na última partida contra o Estudiantes no Maracanã, treinou com o grupo e apresentou uma melhora considerável da pancada que ele recebeu. Assim, o espanhol passa a ser opção para o clássico de hoje contra a equipe do Vasco. Quem também se torna possível opção é o Alexandro, lateral esquerdo, que não joga já faz um bom tempo, e o Jorginho, que não joga desde a parada para a data FIFA. Aliás, antes da parada da data FIFA, no jogo contra o Grêmio, o Jorginho já desfalcou o Flamengo, mas a tendência é que hoje seja pelo menos relacionado para a partida, quem sabe entrar em campo para ganhar ali alguns minutos, para iniciar na quinta-feira como titular ao lado do Saul, para a gente ter um meio-campo ali mais potente para esse jogo decisivo da temporada. É evidente que esse jogo de hoje também é muito decisivo, porque se o Flamengo não vencer o jogo, não vai poder mais recorrer à prerrogativa dos jogos a menos para ficar à frente do Palmeiras, por exemplo. O Flamengo vai depender apenas de si para ser campeão, porque enfrenta o próprio Palmeiras no Maracanã, ainda nesse segundo turno. Mas essa prerrogativa de que tem jogo a menos, não vai ter mais, tá? Porque o Palmeiras no ranking por ponto perdido vai ficar ali à frente do Flamengo. E o Flamengo tem que tomar cuidado em relação a essa situação, beleza? E aí, a gente tem que tomar muito cuidado aqui com a provável escalação de hoje, porque o Felipe Luiz, ele tá escondendo bastante o jogo, e ele tá certo, evidentemente, não tem que dar munição pro adversário. Só para falar, quem apita hoje é o Rafael Rodrigo Klein, árbitro, assim, que eu não curto muito, marca muitas faltas, picota o jogo. Por mais que o Vasco seja uma equipe inferior hoje ao Flamengo, o Fernando Diniz tem um estilo de jogo que gosta da bola, então pode até ser que, enfim, prejudique as duas equipes, não só o Flamengo. E aí, meus amigos, o Flamengo vem a campo com, tá? Rossi no gol, zaga Léo Pereira e Léo Ortiz. Na lateral direita existe a chance do Felipe entrar com Emerson Royal, pessoal. Isso porque para dar um gás a mais pro Varela pro jogo no meio da semana. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas, Alexandre como opção ali no banco de reserva. Muita gente pergunta do Vinha. Caramba, Pedrão, o Vinha não entra mais no jogo? O que aconteceu? Brigou com o Felipe Luiz? Olha, na escala de laterais esquerdos do Felipe Luiz, ele tem Alexandre, Ayrton Lucas e Vinha. Então, por isso, quem tá jogando é o Ayrton Lucas. Dupla de volantes. Caso tudo siga como no script, Saul e De La Cruz. Caso não exista ali alguma precaução com o Saul para o jogo da quinta-feira, ele vai acabar optando por Alan e De La Cruz. Há quem diga até que possa optar pelo Everton Araújo. Não acredito. Vai com Alan e De La Cruz. De Arrascaeta, no tripé de meio campo ali jogando normalmente. Plata caindo pelo lado direito. Samulino pelo esquerdo. E Bruno Henrique como centroavante. Pois é, eu já tinha suspeita em relação a isso, tá? A não ser que nada mude até o jogo, o Bruno Henrique deve começar como titular do Flamengo hoje, por conta da pressão do Flamengo. O Felipe Luiz sabe muito bem disso, que o Fernando Diniz ele tem muita dificuldade contra equipes que marcam pressão. Por mais que ele tenha essa saída de bola, aquele toquinho e coisa e tal, o Vasco fez novas aquisições, tem lá o Matheus França, que é jogador do Flamengo, tem o Robert Renan, zagueiro, aquela coisa toda, né? Bom zagueiro, mas por mais que tenha feito essas aquisições, não tem material humano para fazer esse estilo de jogo que gosta o Fernando Diniz, assim como jogava lá o Fluminense do ano de 2023, que tinha Nino, que tinha Felipe Melo, que tinha o próprio André, que está hoje no Wolverhampton jogando com o João Gomes. Não tem esse material humano e, em função dessas saídas da época do Fluminense, o futebol do Diniz sucumbiu. Porque ele é um treinador que, tudo bem, venceu a Libertadores, mas é um técnico de uma nota só. É um técnico que ele não tem repertório. Tem esse jogo ofensivo? Tem, mas tem que sair jogando no toquinho, senão ele fica maluco, descabelado, porque tem que sair
daquela forma, no toquinho curto. No último jogo do Vasco contra o Ceará, o Vasco já sofreu em função dessa rebeldia do Diniz de não optar por um outro estilo de jogo, apenas aquele do toquinho. Por exemplo, o Flamengo sai no toque, sai, mas precisa num passe longo, o Rossi dá. Não tem essa história. Ele não. Então, em função disso, o Felipe Luiz vai colocar o Bruno Henrique, que é um jogador mais ágil, mais rápido, para apertar essa saída de bola, essa marcação no campo de defesa do Vasco e tentar recuperar essa bola. Essa deve ser o provável time do Flamengo nesse jogo de hoje, tá? A não ser que o Fernando Diniz ele mude de forma absurda o estilo de jogo dele, o que eu sinceramente não acredito que vá acontecer. Ele não abre mão disso, tá? Enfim, pessoal, o Flamengo liberou, tá? Os zagueiros João Vitor, de 18 anos, e Iago, de 20 anos, eles não estarão na partida de hoje, nem na lista dos relacionados, para disputar o Mundial Sub-20 com a seleção brasileira da categoria. O torneio será realizado no Chile entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro. Como os clubes não são obrigados a ceder atletas para seleções fora da data FIFA, havia dúvida sobre a liberação de João Vitor, que integra o elenco profissional do Flamengo. Iago ainda está ali na base. No entanto, a comissão técnica do Felipe Luiz optou por liberá-lo, já que o Danilo, reserva imediato da defesa do Flamengo, está recuperado de lesão e Cleiton também está pronto para atuar, caso seja necessário. E, sinceramente, gente, eu sou o maior defensor de clube em relação à seleção, sabe? Eu acho que seleção, cara, só atrapalha o clube. Eu sei que o atleta, ele gosta de ir pro clube, aquela coisa toda, mas só atrapalha o clube. Agora, nesse caso, o garoto não joga, o garoto não entra, o Danilo tava machucado, o Felipe joga Léo Ortiz e Léo Pereira. Léo Ortiz, todo jogo, nem em partidas teoricamente mais tranquilas, fora de casa, contra o Ceará, ele optou em colocar um ali dos garotos, podendo dar uma segurada em um jogador ali. Então, assim, tem mais é que liberar mesmo, viu? Tem mais é que liberar, tá certíssimo em liberar aí para jogar na seleção brasileira. Não joga aqui, pelo menos lá vai ter rodagem, né? Pelo menos lá vai jogar, né? Pelo menos eu penso dessa maneira. Pessoal, uma coisa muito séria que a gente vai conversar aqui agora, e os argentinos, eu não quero generalizar, mas eles não têm vergonha nenhuma na cara. Não tem vergonha nenhuma na cara. A imprensa de La Plata está trazendo a informação que o Estudiantes pretende entrar com um recurso, tá, frente à Conmebol, caso o Gonçalo Plata jogue na quinta-feira, porque eles estão desconfiando que seja mentira do Flamengo que o Gonçalo Plata está liberado para jogar, tá? Na realidade, eles querem jogar pressão pro jogo. Só que eles são tão... tem que usar uma palavra aqui tranquila. Sem vergonha na cara, que o Flamengo é roubado. Beneficia eles. O cara dá um gol, tira 2 pênaltis do Flamengo, tira um jogador de dentro do campo do Flamengo e não tá satisfeito, bicho. O Flamengo tem em seu poder o e-mail da sexta-feira, dia 19 de setembro, enviado ao 12h20, também a CBF, informando que o equatoriano não está suspenso para a próxima partida. Então o Flamengo tem prova disso, né? Depois de uma revisão da unidade disciplinar que anulou a expulsão da partida realizada no Maracanã e Estudiantes, o Flamengo tem simplesmente, se não for o melhor, um dos melhores advogados, um dos homens mais respeitados no direito desportivo mundial, que é o Dr. Marcos Mota, que é uma das figuras do departamento jurídico do Flamengo, capitaneado pelo Flávio, Dr. Flávio. E, cara, vocês não têm vergonha nenhuma na cara. Vocês não têm... Flávio Willerman, né? Vocês não têm vergonha nenhuma na cara. Estão querendo tirar o Plata do jogo lá, entrando com recurso. Cara, é inacreditável. Inacreditável. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.